O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 9 horas. Jornal das 9, com a edição do José Rafael Lopes. O secretário-geral da CGTP diz que a greve geral, que acontece já no dia 3 de junho, é o momento certo para dar voz aos trabalhadores na luta contra o pacote laboral. Tiago Oliveira acusa o Governo de não ter querido discutir as propostas da CGTP ao longo dos mais de 9 meses de negociações na antecâmara da greve, que está marcada para dia 3 de junho. Tiago Oliveira volta ao ataque contra o Executivo. Em entrevista à agência Lusa, considera que não houve nenhum avanço significativo na reforma laboral. Pede, por isso, a responsabilização do Governo, que é apontado pela CGTP como o mentor de um processo negativo para os trabalhadores portugueses. Nós temos que procurar responsabilizar o Governo, porque é ele que é o grande mentor deste processo. Nós temos que responsabilizar os partidos com assento na Assembleia da República, porque serão eles que irão discutir o pacote laboral na Assembleia da República e, portanto, isto só se faz de uma maneira. Faz envolvendo os trabalhadores, faz trazendo para a opinião pública, para a discussão, para as ruas, a luta de quem trabalha. E aquilo que, do nosso ponto de vista, é necessário neste momento é derrotar já o pacote laboral. Tiago Oliveira, em entrevista à agência Lusa, já Abagão Félix, antigo ministro do governo de Durão Barroso, fala numa reforma laboral desequilibrada, precipitada e mal explicada no início. São declarações em entrevista à Rádio Renascença. Mas voltamos a escutar Tiago Oliveira, que partiu ainda para o ataque contra o Chega. O líder sindical acusa o partido de André Ventura de estar a dançar conforme a situação no Parlamento. Quando o pacote laboral foi apresentado a 24 de julho, o Chega identificou uma linha vermelha, que era a questão da parentalidade e a questão da amamentação. Só que depois o Chega esqueceu esta linha vermelha que tinha colocado e encontrou outra linha vermelha. Era a questão do trabalho por turnos e trabalho noturno. Quero dizer com isto o quê? Quero dizer com isto, como ouvi uma expressão de um camarada meu que dizia há partidos que dançam conforme a música. O Chega demonstrou isso desde sempre. Tiago Oliveira sublinha também que é urgente derrotar o pacote laboral. São declarações à agência Lusa na antecâmara da greve geral que está marcada para o dia 3 de junho. Realizam-se hoje as eleições diretas no PSD. Luís Montenegro é o único candidato à presidência do partido. O primeiro-ministro no mês passado anunciou que ia propor a realização destas eleições diretas em maio e não em setembro, como as que aconteceram em 2024. Na altura, Luís Montenegro também foi candidato único que venceu com mais de 97% dos votos. Nas eleições diretas de hoje, o Luís Montenegro deve mesmo ser reconduzido para um terceiro mandato à frente do PSD. Ainda assim, o primeiro-ministro desafiou quem tivesse um caminho diferente e alternativo para o partido a apresentar-se às eleições. Uma declaração que foi interpretada como uma resposta a Pedro Passos Coelho, que vinha a fazer uma série de intervenções críticas à governação da AD. Hoje, nas diretas do PSD, podem votar mais de 56 mil militantes. É a 13ª vez que se realizam eleições diretas no partido. O líder da bancada parlamentar do PS revela que Luís Montenegro e José Luís Carneiro conversaram para acordar o lote de candidatos a juízes do Tribunal Constitucional. Eurico Brilhante Dias fala numa interlocução política entre o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista. Diz que, além dos candidatos para serem juízes do Tribunal Constitucional, esteve também em cima da mesa o tema da eleição da Provedora de Justiça. É o que adianta Eurico Brilhante Dias numa nota a que a agência Lusa teve acesso. Ontem, PSD, Chega e PS entregaram uma lista conjunta de candidatos para substituir os 4 juízes no Tribunal Constitucional. O PSD indicou Joaquim Cardoso da Costa, ex-secretário de Estado e atual diretor do Centro Jurídico do Estado, bem como a professora catedrática Maria Paula Ribeiro Faria. Estes 2 nomes já tiveram o sim do Partido Socialista. A candidata indicada pelo PS é Gabriela Cunha Rodrigues, juíza desembargadora, que atualmente exerce funções como chefe de gabinete do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Pelo Chega, o nome apontado é o de Luís Filipe Brites Lameiras. Em março, André Ventura já tinha anunciado que iria avançar com esse nome para o Tribunal Constitucional. Luís Filipe Brites Lameiras foi juiz desembargador nos Tribunais da Relação de Lisboa,
e do Porto. A eleição dos novos juízes tem sido sucessivamente adiada desde o início da legislatura. Na Operação Influencer, mais de 2 anos e meio depois das buscas, o Ministério Público ainda não teve acesso a parte da correspondência eletrónica apreendida em novembro de 2023. Em causa estão divergências em relação à consulta dos e-mails apreendidos. É o que avança o Jornal Público. O juiz de instrução defendia que deveria ser ele a selecionar a correspondência relevante para a prova. Já o Ministério Público entendeu que essa seleção deve ser feita pelos procurados responsáveis pela investigação. No final do mês passado, o Tribunal da Relação de Lisboa acabou por dar razão ao Ministério Público. Contudo, a decisão ainda não é definitiva, uma vez que a defesa do ex-administrador da Start Campus, Rui Oliveira Neves, apresentou um pedido de nulidade que deixa o processo em suspenso até que a Relação de Lisboa se pronuncie sobre esse mesmo requerimento. Zé, arranca hoje mais uma campanha do Banco Alimentar contra a Fome para a recolha de alimentos. A ação envolve mais de 40 mil voluntários em 2 mil supermercados espalhados pelo país. A campanha acontece numa altura em que aumentam os pedidos de apoio de famílias carenciadas ao Banco Alimentar contra a Fome, sobretudo devido à subida do preço dos combustíveis e também dos custos com a habitação. É o que diz a Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Joné. As campanhas de recolha de alimentos do Banco Alimentar realizam-se 2 vezes por ano, com o objetivo de angariar alimentos para famílias carenciadas. Além da recolha em supermercado, há também uma recolha que acontece online através da plataforma digital Alimenta Esta Ideia e do portal de doações do Banco Alimentar contra a Fome. No ano passado, a campanha do Banco Alimentar contra a Fome, em maio, angariou quase 2 mil toneladas de alimentos nos supermercados. E a esta hora, passam 6 minutos das 9, mais de 70 bombeiros combatem um incêndio florestal na freguesia de Campeã, em Vila Real. Mais de 70 bombeiros, apoiados por cerca de 20 viaturas. Este é já o primeiro grande fogo deste ano. Lavra numa zona de mato desde a meia-noite e continua a resistir aos meios. É o que avança a fonte local da Proteção Civil, a agência Lusa. Até ao momento não há registro de habitações afetadas. Hoje, 8 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido ao calor. Entre eles está precisamente Vila Real, onde está a ser combatido este incêndio florestal. Na atualidade internacional, o Irão confirma que não há fumo branco num acordo entre Washington e Teherão. Informação dada pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, fala num entendimento a ser discutido, mas longe de estar finalizado. Ismail Baghi diz que neste momento o Irão está focado no fim da guerra e que não há discussão sobre os detalhes do plano nuclear. Do lado dos Estados Unidos, Donald Trump tinha prometido uma decisão sobre o acordo com o Irão, mas ainda não foi conhecida a posição do presidente norte-americano. Ontem o Donald Trump escreveu na rede social Truth Social que não passaria desse dia, mas após ter estado reunido com o gabinete de guerra norte-americano durante 2 horas, não tomou qualquer decisão definitiva. A informação é avançada pelo jornal New York Times, que cita um alto funcionário do governo norte-americano. E vamos ao desporto, até porque terminou o prazo no contrato de José Mourinho que permitia a rescisão por 7 milhões de euros. O técnico do Benfica tinha essa cláusula no contrato com o Clube da Luz, que expirou à meia-noite. A partir desse momento, o valor agora exigido pelas Águias para a saída do treinador sobe para 15 milhões de euros, o que corresponde ao valor do contrato restante até 2027. A mudança nas condições do treinador português acontece numa altura em que José Mourinho continua a ser associado a um regresso ao Real Madrid. A imprensa desportiva espanhola diz mesmo que esse acordo já estará fechado, mas que o treinador português tem de esperar pelo resultado das eleições presidenciais no clube espanhol. O Benfica apresentou uma proposta de renovação a José Mourinho, mas o treinador ainda não tomou uma posição oficial sobre o que vai fazer no futuro. E seguimos com a final da Liga dos Campeões, marcada para esta tarde de sábado. PSG e Arsenal estão na corrida para vencer este troféu, Zé. O PSG é campeão em título, procura voltar a erguer a Liga dos Campeões. Já o Arsenal quer conquistar o troféu pela primeira vez na história. A final joga-se em Budapeste, na Puskás Arena. Começa quando forem 5 da tarde. Do lado do PSG, o quarteto português, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, estão disponíveis, podem ir a jogo, caso o treinador Luís Henrique assim entenda. Do lado da equipa londrina, liderada por Mikel Arteta, Vítor Gyökeres, antigo jogador do Sporting, pode também, e deve, ao que tudo indica, ser titular nesta final da Liga dos Campeões, marcada para as 5 da tarde na Hungria. Fechamos assim esta edição das 9 com o José Rafael Lopes.